Hallo, liebe Elite-Familie, guten Tag! Hoje a gente vai continuar a nossa aula passada. Na última aula a gente falou sobre as frases infinitivas e eu te contei tudo o que você precisa saber sobre as frases infinitivas sem zu, aquelas frases infinitivas em que basta eu colocar o verbo no infinitivo no final. Se você não ouviu essa aula, você precisa ouvir para entender essa aula aqui de hoje. Então, ontem a gente começou a falar sobre as frases infinitivas, hoje a gente vai para a segunda aula aí esclarecer essa questão das frases infinitivas. O que a gente aprendeu ontem é que existem algumas estruturas em que eu simplesmente tenho um verbo conjugado na segunda posição e o verbo principal no infinitivo e o outro verbo no infinitivo no final. Então, se eu digo, por exemplo, ich kann Fußball spielen, eu sei jogar futebol. Em alemão eu digo eu sei futebol jogar e o verbo jogar vai estar no final no infinitivo, spielen. O que eu não expliquei na aula passada e o que na verdade a gente demora a aprender em alemão é que na verdade essas estruturas em que o verbo infinitivo está no final, simplesmente lá, tranquilão, essas estruturas são na verdade a exceção. A regra, a grande maioria das frases infinitivas vão ser construídas de uma outra forma. E como é que é isso? Bom, é o seguinte, se eu falo a seguinte frase, é muito importante ser dedicado. É muito importante ser dedicado. Aqui eu tenho duas orações, tá bem claro, né? Eu expliquei na última aula. É muito importante é a primeira oração, ser dedicado é a segunda. É muito importante ter o verbo é ali que está regendo aquela oração, transformando ela numa oração normal, principal. É muito importante. O meu verbo está inclusive conjugado. É o verbo ser que está conjugado e virou é. Ser feliz, ser dedicado, esse ser dedicado aqui, então é uma frase infinitiva, porque o verbo ser, tá, está no infinitivo. Então eu tenho uma frase normal, é muito importante, e uma frase infinitiva, ser dedicado. Uma oração normal e uma oração infinitiva. E aí o que eu tenho que aprender? A coisa é simples. É muito importante, você vai fazer essa frase como você faria normalmente. Verbo na segunda posição, tudo normal, né? Ficaria sehr wichtig. É muito importante. Existe sehr wichtig. Agora, ser dedicado vai ter uma outra estrutura. Então, qual que é a estrutura? Primeiro, a frase principal é muito importante, depois uma vírgula e depois ser dedicado. Ou seja, entre a oração principal e a oração infinitiva, eu vou usar sempre uma vírgula. É obrigatório 100% das vezes? Não. Na verdade, não é. É facultativo. Mas se vocês quiserem, se você quiser escrever bem, é normalmente comum ali estilisticamente colocar uma vírgula entre oração principal e oração infinitiva. Então, entre é muito importante e ser dedicado, vou ter uma vírgula. Primeira coisa que já é diferente do português. A segunda coisa é entender como é que eu vou estruturar a frase infinitiva. Como é que eu vou estruturar a frase ser dedicado? E vai ser o seguinte, depois da vírgula, eu vou colocar tudo que não for o verbo. Então, em ser dedicado, o que tem depois, o que tem que não é o verbo é dedicado. Então, eu vou colocar o dedicado logo depois da vírgula. E o verbo eu vou colocar lá no final, no infinitivo. Só que antes dele, obrigatoriamente, eu tenho que ter zu. Zu. E o que esse zu significa? Nada. Ele só está me mostrando que o meu verbo está no infinitivo. Então, ser dedicado em alemão vai ser fleißig zu sein. Dedicado é fleißig e ser é sein. Só que na frase infinitiva eu vou precisar de um zu. Então, fleißig zu sein. Ah, Luigi, como é que eu vou saber se eu vou usar o zu ou não na frase infinitiva? Bem simples. Vai lá na última aula. Eu te dei 4 casos em que eu vou usar o verbo no infinitivo sem zu. Um verbo normal, que são os verbos modais, os verbos de movimento, os verbos de sentido, o verbo lassen. Então, nesses 4 casos, eu não preciso desse zu aí no final, antes do verbo. Em todos os outros casos do mundo, todos os casos em que não se incluírem nesse, a minha frase no infinitivo, a minha oração no infinitivo vai vir com o zu mais verbo no final. Quando eu digo, por exemplo, é importante, não tem um verbo modal, não é um verbo de sentido, não é um verbo de movimento, não é o verbo lassen. Ou seja, aquela frase infinitiva que vier junto com ela vai ter que ter a estrutura vírgula, qualquer coisa, zu, verbo, ponto final. Então vamos dar alguns exemplos de frases infinitivas que vão entrar nisso. Como é que eu digo ser feliz em alemão? Dá vontade de a gente escrever sein glücklich, né? Sein é ser, sein
E feliz é glücklich, então ser feliz vai ser sein glücklich. Falso, errado, erradíssimo. Ser feliz em alemão vai ser glücklich zu sein. O complemento vem antes, aquilo que não é o verbo vem antes, no caso, feliz, glücklich. E o verbo ser vai no final, no infinitivo. Então, ser feliz é glücklich zu sein. Fazer o exercício, como é que fica? Primeiro eu coloco o exercício, que não é o verbo. Primeiro eu coloco qualquer coisa que não seja o verbo. Então, o exercício é die Übung. E fazer eu vou colocar lá no final, junto com um zu. Então, die Übung zu machen, fazer exercício. Fazer o exercício. E se eu quiser dizer fazer o exercício amanhã? Tanto o exercício quanto o amanhã não são verbo. Então, eles vêm antes. Morgen, die Übung zu machen. Amanhã, o exercício, fazer. Esse zu, como eu disse, não tem tradução, tá? É simplesmente marcando ali que o verbo tá no infinitivo. Comer de maneira saudável. De maneira saudável, em alemão, é gesund. Gesund significa saudável ou de maneira saudável. Então, comer de maneira saudável vai ser gesund zu essen. Primeiro de maneira saudável, depois comer. Então, de maneira saudável, comer. Gesund zu essen. Beber muita água, como é que vai ficar? Em português seria muita água beber, ou seja, primeiro vem muita água, depois o zu, depois o beber. Viel Wasser zu trinken. Muita água beber. Viel Wasser zu trinken. Então essas aí são as estruturas típicas de frases infinitivas, de orações infinitivas em alemão. Tudo que for complemento, tudo que não for o verbo, depois o zu, depois o verbo, depois ponto final. Percebe que o verbo no infinitivo vai estar sempre no final, como antes, como nos outros exemplos que a gente deu na aula passada. Mas aqui, obrigatoriamente, tem um zu antes dele, tá? Então, agora vamos dar alguns exemplos de frases, por exemplo. É muito importante ser dedicado, vai ficar Es ist sehr wichtig, fleißig zu sein. É muito importante, exist, sehr wichtig. Essa frase está normal, como qualquer frase que a gente já conhece, mas ser dedicado vai ser fleißig zu sein. Perceba que tem uma vírgula entre a oração principal e a oração infinitiva. Ele começa amanhã a ir à escola. Ele começa amanhã a ir à escola. Como é que a gente separa essa frase? Ele começa amanhã é a primeira. A ir à escola é a segunda. Então vai ficar beginnt morgen, ele começa amanhã, in die Schule zu gehen, ir à escola. Percebe uma coisa interessante também. Em português eu falo ele começa amanhã a ir à escola, tem uma preposição. Em alemão não vou precisar de preposição nenhuma, basta essa vírgula aí já tá fazendo esse papel, tá? É só você fazer primeiro a frase principal, depois a frase infinitiva, normal. Ao pé da letra, se a gente fosse traduzir, significa ele começa amanhã ir à escola, né? Ou a escola ir, porque primeiro vem o complemento e depois vem o verbo. Beginnt morgen in die Schule zu gehen. Nós temos a intenção de mudar para a Alemanha. Nós temos a intenção, primeira oração, de mudar para a Alemanha, segunda oração. Ter a intenção em alemão é o verbo vorhaben. Olha, isso aqui é bem interessante. É o verbo vorhaben, é um verbo separável, né? Então, não é ter a intenção, não é ter mais a palavra intenção. É um verbo só, que é o vorhaben, que significa ter a intenção. E ele é um verbo separável, ou seja, se for na hora de conjugar o verbo, vai ter que ir lá para a última posição da frase. Aí o aluno fala, qual que é a última posição da frase, Ludwig? Não seria a última coisa da frase antes do ponto final? Não. A última posição dessa oração é a última posição da oração a que ele pertence. Como assim? Vamos de novo separar as orações. Quando eu digo, ele tem a intenção de... nós temos a intenção de mudar para a Alemanha, a frase termina, a oração termina em nós temos a intenção. Porque de mudar para a Alemanha já vai ser a próxima oração. A gente não está trabalhando exatamente a questão de separação da frase infinitiva, da oração infinitiva da oração principal? Muito bem. Então, o for, que é o prefixo de vorhaben, vai parar onde termina a oração a que ele pertence. Nós temos a intenção. Aí, a frase tem que estar toda completa. Então, wir haben vor. Acabou. O prefixo está na última posição? Sim, está na última posição da oração a que ele pertence. Wir haben vor, nós temos a intenção, acabamos essa frase, vírgula, nach Deutschland zu ziehen, de mudar para a Alemanha. Para a Alemanha mudar. Primeiro vem o nach Deutschland, depois vem o zu, depois vem o verbo que é ziehen, que significa mudar. Para a Alemanha, mudar. Percebe que em português eu digo, nós temos a intenção de. Cadê esse de em alemão? Não existe. Não existe, não precisa dessa preposição juntando a frase principal com a frase infinitiva. Basta colocar a vírgula. Então essa frase ficou, wir haben vor, nach Deutschland zu ziehen.
Ou ele parou de fumar, nosso último exemplo, ele parou de fumar. O nosso verbo da oração principal é parou. Ele parou. Então a frase se separa em ele parou e depois a segunda oração de fumar. Então eu tenho que colocar o ele parou todo antes da primeira vírgula. Como é que eu falo parou, né? É o verbo aufhören, que significa parar. Aufhören significa parar. Só que em alemão eu vou fazer então normalmente com o Perfekt. Hat aufgehört, que é o habe na segunda posição e o particípio de aufhören no final. Hat aufgehört, ele parou. Percebe que tá tudo antes da vírgula. Aí depois vem a vírgula e depois vem a próxima oração. Zu rauchen. No caso do zu rauchen, a gente percebe que não tem nada, não tem parou de fumar cigarros, parou de fumar charutos, ele só parou de fumar. Então eu não tenho nada para colocar entre a vírgula e o zu. Tudo bem, eu coloco direto o verbo no infinitivo zu rauchen. O importante é que o zu esteja lá, depois o verbo, depois o ponto final. Então hat aufgehört zu rauchen. Ele parou de fumar. Bom, essas frases são bem complexas. Se você já estiver conseguindo fazer frases infinitivas dessa forma, com certeza a sua capacidade de comunicação aumenta demais. Se você ainda não está fazendo com muita tranquilidade, faça exemplos, repita os meus exemplos, porque com certeza isso vai te ajudar a destravar o uso dessas frases. Tchau!